capítulo 1, versículo 43. Antes de você ler, vou dar o tema logo. A gente vai falar sobre humildade. É um tema meio assim complicado. Quando você vai falar sobre humildade, parece que quando você fala, claro, eu sou humilde, parece que ele já deixou de ser humilde, né? Lá no seminário nós tínhamos um ditado lá, né? Humildade é reconhecer quem você é. Daí o cara falou assim: eu sou o cara, eu estou reconhecendo que eu sou isso mesmo, eu sou o cara. Mas não é aqui. Então parece que quando vai falar de humildade não tem ninguém digno de falar de humildade, né? Então, porque quem pode falar eu sou humilde? Eu sou humildezinho. Todos nós, se não é agora, mas já foi um dia, teve uma raizinha de soberba, né, no coração. Então, seja lá por que for, mas aparece sempre isso na gente. Não sei porquê, infelizmente acontece. Mas a gente vai falar de uma pessoa que pode falar muito bem sobre humildade. Vou falar de um cara aqui que ele pode ter autoridade para isso. Versículo 43 ao 46. Diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Amém? Glória a Deus. A pergunta de Natanael aqui: pode vir alguma coisa de Nazaré? De Nazaré, que pergunta espantosa, né? E às vezes eles perguntam de onde você veio. De onde você veio? De Marcelândia, cara. Logo dali. De Peixoto de Azevedo. Analândia. Às vezes a pessoa te julga, talvez, por um lugar onde você veio. Do Paraguai, né, Michel? Aí, falsificado ainda, né? Mas e às vezes é assim. Jesus foi julgado dessa forma, de Nazaré. Então eu não sei de que família você vem, se tua família tem pedigree, você é um puro sangue, você é uma pessoa que tem um legado familiar extraordinário. Você olha para trás assim, a sua ascendência, as pessoas que vieram antes de você, talvez dá orgulho para você. Fala: rapaz, meu pai era o cara, minha mãe era uma mulher extraordinária. Meu avô então nem se fala, o cara muito disciplinado, um homem correto, honesto, trabalhador, conquistador, um vencedor, um homem extraordinário. Então eu tenho quem me espelhar, eu tenho uma boa descendência, boa ascendência. Mas Jesus aqui, ele perguntaram para ele: de Nazaré. E às vezes é até estranho, né? Porque Jesus, nascido em Belém, por que foi colocado o nome dele de Nazareno? Foi colocado Jesus de Nazaré, porque ele nasceu em Belém, mas a família dele era de Nazaré. Era de uma província da Galileia, que era longe ali de Jerusalém, onde ficavam ali alguns povoados. A cidade de Jesus, para você ter uma ideia, talvez, alguns historiadores falam que talvez teria 90 casas. Agora você coloca Jesus morando ali. José era carpinteiro, ele dependia de fazer mesa, cadeira e porta. Agora com 90 casas não tem muita casa para você ficar fazendo porta e janela e mesa. Então isso leva a crer que era uma família muito humilde. José era um trabalhador ali muito humilde. Então Jesus teve uma vida muito humilde. E foi colocado esse nome com Natanael. Por isso o espanto de Natanael: pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque dali não saía nada. Dali era o pessoal, era um lugar meio excluído. A cidade dele era mais quebradinha. Nazaré era uma província ali que não era muito cheirosa na época. Então a família dele era pobre. Então dali não saía profeta, dali não saía pessoas inteligentes, dali não saía rico, dali não saía nada. E agora vem o cara e falou: achamos aquele a quem Moisés falou e os profetas falaram, Jesus de Nazaré. Daí ele fez essa pergunta. E Jesus parece que ele não ligou muito para essa questão de ser chamado de Nazareno. Porque
Porque na época existiam cidades maravilhosas ali. Ele podia ter nascido em Atenas. Atenas era uma cidade de filósofos, tinha o Areópago ali, onde as pessoas se reuniam para discutir religião, sobre política, sobre filosofia, onde ali as cabeças pensantes falavam, iria discutir na época, como o Saulo pregou semana passada falando sobre Éfeso, cidade grande, a metrópole da época, uma cidade de comércio, uma cidade também que era considerada uma cabeça de lugar onde pessoas pensavam, lugar, uma cidade estratégica, ou da cidade de Paulo, Tarso, onde era uma cidade também muito importante, talvez a maior biblioteca do mundo antigo que existia ali. Mas Jesus, nem de Jerusalém, até hoje a cidade é o berço das religiões, das 3 maiores religiões, que é o cristianismo, e judaísmo e islamismo, está em Jerusalém. Mas nem em Jerusalém Jesus nasceu. Ele foi crucificado, morreu em Jerusalém, mas ele veio de Nazaré, foi criado ali em Nazaré. Então, Jesus, ele nasceu numa dessas cidades simples. E por que ele nem ligou para isso? Ele não ligou para essas questões. Aqui você vê que em Atos capítulo 3, quando o apóstolo Pedro vai orar ali para uma pessoa enferma no templo chamado Formosa, tinha um cara ali que de algum tempo que não andava, que era coxo, e ele esperava receber esmola ali de Pedro, de João. E na hora que eles vão orar por ele, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos agora, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, ali em Atos, esse nome pegou mesmo, Jesus Cristo de Nazaré. Quando o apóstolo Paulo chega ali em Atos também, que ele vai dar o testemunho, o primeiro testemunho dele perante ali o Sinédrio ali, ele fala assim, então apareceu, quando eu caí ali por terra, apareceu aquela voz, e eu perguntei, quem é, Senhor? Aí o próprio Jesus fala, eu sou Jesus Cristo, o Nazareno, a quem tu persegues. Ou seja, Jesus pegou esse apelido, não teve como fugir. Estou meio gripado, até difícil falar, mas vamos continuar. E pegou, e por que Jesus aceitou? Não só pegou, mas por que ele aceitou esse apelido, esse título, Jesus de Nazaré? É porque Jesus, ele se identifica com as pessoas mais humilhadas, com as pessoas que são mais desprezadas. Jesus Cristo, ele não se identifica com os ricos, os aristocratas da época, com a monarquia, com os religiosos. Ele se identificava com as pessoas que vivem na marginalidade, ficam à margem da sociedade. Ele se identifica com as mulheres que nunca receberam o elogio do marido, com os homens que foram traídos, que vivem humilhados na sociedade. Se identifica com as pessoas sofridas, que são humilhadas, pelos negros que sofrem preconceito, pelos nordestinos que sofrem preconceito, nós, né, Michel? Fomos bulinados quando era pequeno, chamavam a gente de Paraguai, né? Querendo humilhar, né? Mas Paraguai não é ruim não, tá, gente? São boas pessoas, tá? Mas assim, então Jesus se identifica com as pessoas que vivem abaixo da média. Jesus, ele está sempre do lado do mais fraco. Jesus, ele está sempre lutando. Aquela mulher humilhada, aquelas pessoas menosprezadas, Jesus, ele se identificava. Então por isso que ele assumiu Jesus de Nazaré. Foi por isso que quando ele apareceu para o apóstolo Paulo, ele mesmo disse, eu sou Jesus Cristo, o Nazareno a quem tu persegues. Então Jesus Cristo, ele se identifica com você que já foi humilhado, ele se identifica com você que já passou por dificuldades na vida, ele se identifica com você que luta para vencer um pecado, ele se identifica com você que passa por dificuldades, que luta diariamente para vencer, para estar na casa do Senhor. Então Jesus é assim, ele não se identifica com os arrogantes, ele não se identifica com os soberbos, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Ou seja, o que é resistir? Se estiver aqui, se eu sou um soberbo e estou dando que sou crente, e eu vou orar diante do Senhor, Deus vai falar tipo assim, dá resistência, como se ele me empurrasse, sai para lá. É uma resistência, Deus tem resistência. Porque se eu for irmãozinho, mostrando
para Deus, querendo ser religioso, mostrar que sou um pregador, que eu oro bonito, que eu sou aquilo, e mais eu rejeitar você, eu querer humilhar algum aqui presente, eu sou um soberbo. Então Deus, não adianta eu dobrar meu joelho e fazer uma oração extraordinária, Deus vai me resistir. Deus resiste soberbo. Deus não gosta desse tipo de pessoa. É resistir mesmo, não dá moral. Mas os humildes Ele dá graça. Então por isso que Ele diz, lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, Ele fala assim, ó: bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Porque ali a Bíblia, Testemunho de Jeová, e até, eu acho que até nos originais fala ali, que humildade, que é bem-aventurado aqueles que têm a necessidade de Deus, né? Que sentem a necessidade espiritual de Deus. Mas quando Jesus estava pregando essa palavra, Ele não estava querendo dizer exatamente isso. Ele estava pregando para pessoas pobres, para pessoas humilhadas. Sabe por quê? Porque na época, ali na Galileia, na Judéia, na região onde Jesus pregava, Ele começou pelas aldeias, pessoas muito pobres, pessoas que eram sugadas pela religião, pessoas que eram sugadas por Roma, eram sugadas pela religião e pelo Estado, eram pessoas muito fraquinhas mesmo. E além, alguns doentes, alguns leprosos e algumas pessoas muito fracas financeiramente. Lógico que tinha pessoas prósperas seguindo eles ali, mas quando Jesus falou isso, era para aqueles que não tinham ninguém por eles, era para aqueles que estavam desesperados mesmo. Quando Ele falou isso aí, eu vi um historiador falando que ali na Galileia era uma miséria, porque a religião já tinha associado com Roma. Quem eles poderia confiar, que eram os fariseus, que eram as pessoas, os pregadores da época, que eram os pastores, os missionários, eram as pessoas que poderiam dar uma força, dar uma motivação para eles se levantarem, já tinha associado com Roma. Tipo assim, vocês pregam, constroem a igrejinha de vocês, não mexe com a gente, não mexe com o nosso pecado, vive a vida de vocês para lá. E nós vamos viver a vida nossa, não vamos arrumar encrenca, não vai cobrar o nosso imposto, e vocês não vão falar mal de nós, vamos ficar tipo assim, um acordo. Então, de um lado, tinha a opressão romana, o Estado oprimindo, humilhando, rejeitando, deixando a vida deles uma desgraça ali. E do lado que poderia defender, tinha, que era a religião, a igreja, a sinagoga, lá estava a sanguessuga, os que sugavam eles, os que davam moral mais para aqueles que tinham posse, para aqueles que massageavam o ego deles. E o povo mais humilde estava literalmente desprezado. Então quando Jesus chega, bem-aventurado é os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então Jesus estava direcionando exatamente para um tipo de pessoa. Não era exatamente para pessoas que estavam humilhadas mesmo, pessoas que estavam rejeitadas. Então Deus, Ele se identifica, Jesus Cristo de Nazaré, Ele se identifica muito com pessoas que estão passando por humilhação, seja de qualquer ordem que for. Eu não sei se você já passou por isso, ou se você passa, ou está passando, mas se você passa, você é bem-aventurado, porque Jesus se identifica com você, Jesus está pronto a defender a tua causa, amém? Então Deus, Ele está do nosso lado, e Ele aceitou esse nome de bom grado. E engraçado que esse nome pegou tanto que até Pilatos, quando foi crucificar Ele, Pôncio Pilatos colocou na cruz lá, Jesus Cristo Nazareno, o rei dos judeus. Ou seja, era um jeito de humilhar, né? Colocando ali, falou assim, o melhor rei que os judeus podem ter é alguém de Nazaré, daquela cidade lá. Então, mas é o seguinte, Jesus Cristo veio de Nazaré, mas Ele impactou o mundo todo. E você pode ter vindo de Marcelândia, você pode ter vindo da Nalândia, do Bom Jaguar, mas se você está com Cristo, Jesus pode fazer coisas extraordinárias através da tua vida. Você pode influenciar muitas pessoas. Então não liga se você não tem, se é um puro sangue, se você não tem pedigree. Não interessa se você é um Zé da Silva, o nome da tua mãe é Josefa ou Antônia, o nome desses aí, ou Maria não sei das quantas, o Raimundo. Esses nomes comuns que a gente vê por aí. Jesus não liga para isso não, Jesus te liga para o teu coração. Você tem humildade aí. E humildade, queridos, é uma das coisas que define a humildade. Também é você reconhecer que dependendo da hora, do lugar e da situação, todos nós, quem prega, quem está aí, quem canta, está sujeito às mesmas lutas, às mesmas tentações e aos mesmos pecados. Então, presta atenção, dependendo da hora, do lugar e da situação, todos nós estamos sujeitos a cometer as mesmas besteiras, a fazer as mesmas, aquele negócio, né?
as mesmas besteiras a gente pode fazer. Então, ninguém é melhor para julgar ninguém aqui. Nós somos pessoas falíveis. Nós não temos natureza pecaminosa, como a teologia de João Calvino diz. Nós não somos obrigados a pecar, mas somos falíveis, estamos sujeitos, temos a livre-arbítrio. Uma hora ou outra, por um momento de vacilo, eu posso fazer uma escolha boba e errar. Eu tinha um pastor que, ele falou no seminário uma vez, que quando uma pessoa peca, um pastor, um homem de Deus, muito usado assim, pecava, ele não ficava assim criticando. Quando ele ouvia as críticas, ele ficava apavorado, o coração dele acelerava. Mas por quê? Porque fico com muito medo, cara. Muito medo. Eu já vi pessoas que tinham muito mais comunhão do que eu. Deus fez coisas extraordinárias através da vida dele, muito mais do que através da minha. Ganhou muito mais almas, ajudou muito mais pessoas, orou muito mais. E caiu. E eu? Então, quando eu fico muito com medo, ele dizendo, né? Eu fico com medo porque quem sou eu, cara? De repente, amanhã pode ser eu. Então, ele ficava apavorado, com medo. Falou, não que eu estou querendo pecar, não. Ele falava, mas é que é preocupante. Então, dependendo da hora e do lugar, todos nós somos sujeitos a fazer as mesmas besteiras. Então, seja de qualquer ordem. Mas, humildade é você reconhecer que eu não sou melhor. Eu sou falível. E Deus ele aprova a humildade, querido. Ele veio para que nós fôssemos nos tornar pessoas humildes, para que a gente viesse a entender que diante de Deus nós não somos melhor que ninguém. Diante de Deus, uma das coisas que define a humildade também, eu sempre acreditei, o Evangelho mostrar para a gente que nós somos vencedores e em Jesus Cristo nós somos mesmos. Mas aquela coisa, você pode vencer, você é o cara, você nasceu para vencer, você é um vitorioso. E eu gostava de ver essas pregações pentecostais que vai e motiva, e é gostoso porque te motiva e te levanta. Mas uma das coisas também que define a humildade é eu reconhecer que eu não sou totalmente vencedor. Que por mais que eu conquiste, por mais que eu alcance alguns patamares na minha vida, eu não sou um vencedor. A vida pode dar voltas, as coisas podem mudar, ou para melhor ou para pior. Eu devo reconhecer, como o apóstolo Paulo diz, fala assim, não que eu tenha alcançado ainda, mas prossigo para o alvo, para conquistar o prêmio, conquistar aquilo, porque também foi conquistado. Então, ele não julgava ter alcançado, não julgava já um cara já num patamar extraordinário. Olha que o apóstolo Paulo disse isso, mas eu prossigo, é uma caminhada. Então nós estamos caminhando rumo à vitória, se nós permanecemos no Evangelho, mas ainda não somos totalmente vitoriosos. E ter a humildade de reconhecer que nós não somos ninguém, porque até o que você é, querido, por mais que você é um conquistador, você é um vencedor, está batalhando, está vencendo, Deus está dando graça para você, ainda assim teve esforço de alguém por trás. Talvez tua mãe foi uma mulher muito batalhadora. Talvez ela é uma mulher que batalhava para te dar educação e te ensinou a ser um cara econômico, te ensinou você a ser uma pessoa bacana, ter educação, estudar, trabalhar, não roubar. Então você deve, a pessoa que você deve muito à sua mãe, deve muito às pessoas que te colocaram aqui hoje. Ou talvez teu pai te ensinou você a trabalhar, ou talvez te ensinou, colocou o estudo, meu filho, eu vou fazer tudo, nem que eu me arrebento para trabalhar, mas eu vou pagar seus estudos, eu vou pagar seus estudos, minha filha, você vai ser alguém na vida. Então você é o que é, porque alguém se esforçou para você ser o que você é, tá? Você é trabalhador porque teu pai ensinou você a trabalhar, você sabe ser uma boa dona de casa e ser uma pessoa que cuida bem do lar, porque a tua mãe te ensinou, teu pai ensinou para você a ser a mulher que você é. Você é o homem íntegro, a pessoa reta que você é, com as contas, procura trabalho para ser honesto, porque teu pai uma vez te deu um couro, te ensinou e mostrou o caminho certo. Então, reconhecer que você é fruto do esforço de alguém, você é fruto de uma pessoa que batalhou muito, e a tua salvação, você é fruto de uma pessoa que batalhou por você, de uma pessoa que viveu 33 anos aqui na terra como homem sem pecar, e quando no final da vida, esses 33 anos, morreu por causa dos meus pecados. Então tudo que eu sou, resume-se a esforço de alguém.
tá? Então nós não temos autoridade para nos acharmos coisa alguma, mas é Deus, querido, é reconhecer que Deus é em nossas vidas, diariamente. Fala, Kleber, então isso é um discurso de derrotado, tá? A gente não vai, não é um discurso de derrotado, é um discurso para que eu e você nos colocamos no nosso lugar, para que todo dia, quando eu levantar de manhã, eu agradecer a Deus. Obrigado, Jesus, porque eu não estou na situação daquele irmão. Talvez se eu estivesse lá, eu teria caído. Talvez se eu tivesse passado pela mesma luta que ele estivesse passando, eu não aguentaria. Talvez se eu sofresse o sofrimento que essa mulher passa com a filha dela, eu não aguentaria. Talvez se eu tivesse um filho com a cadeira de rodas, talvez não sei como é que meu coração reagiria. Talvez se eu tivesse perdido um filho para as drogas, ou eu tivesse perdido um filho para o mundo, ou morrido, não sei como é que eu ia lidar com essa situação. Eu não sei como é que eu ia lidar com a situação de ter de minha esposa ir embora, abandonar eu com as crianças. Eu não sei o que é a situação daquela mulher que é abandonada pelo marido, que é humilhada, xingada de feia dentro de casa e é traída com outras mulheres da rua. Então você, mulher, eu me agradeço todos os dias que Deus tem te dado graça, que você é fruto de esforço de alguém. Você é fruto do esforço de Jesus. Você é fruto do esforço da tua mãe, do teu pai, do teu pastor, das pessoas que te evangelizaram. E que você não é nada sem Jesus. Então esse é o alvo de Deus. É que nós reconheçamos diariamente que não somos nada. Em Eclesiastes capítulo 1, quando Salomão começa escrevendo ali no versículo 2, ele fala vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. Ou seja, no original, isso aí no hebraico, quer dizer, vazio de vazio. Ou seja, aquela pessoa, isso que é um cara que ele foi o cara que ganhou mais dinheiro, foi um cara que teve poder aquisitivo, poder de soberania mesmo, que ele era um rei, ele teve poder de influência, tinha a unção de Deus, e como homem, foi o cara que mais pegou mulher no mundo, aí passou o rodo geral. Vamos colocar aqui, nós estamos uma linguagem jovem, né? Então era um cara que poderia se deleitar, se gabar muito disso, mas ele disse que tudo é vaidade, tudo é vazio. Sabe o cara que você vê hoje, aí, o cara mais rico da cidade, é vazio. Se não tem Deus, é vazio, vazio de vazio. Sabe aquela moça mais bonitona que passa aí, que as minhas talvez, ou se eu tivesse esse corpo, se eu tivesse aquele cabelo ali, olha, tá, se ela não tem Deus, ela é vazia, é vazia. Se você é um cara sarado, ou você vê aquele cara, se eu fosse filho de fulano de tal, e fosse saradão, minha vida seria outra. Sem Deus, querido, é vazio de vazio. Então, vazio. E ele deixa um conselho lá no final de Eclesiastes. É interessante. O pastor ele gosta muito de pregar isso aqui nos domingos, mas é sempre bom estar lendo essas coisas para a gente pensar no que uma pessoa que, como Salomão, ele deixou aqui para a gente uma ideia que pode mudar o nosso modo de pensar e nos ajudar a melhorar a cada dia. Diz assim, Eclesiastes capítulo 12, versículo 12 mesmo. Diz o seguinte, se você quiser ler, mas não precisa não, deixa que eu leio. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. Eu muito estudar é enfado da carne. Não era isso aqui que eu queria ler, era o 13. De tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer que sejam más. E mais interessante é antes, né, quando ele fala, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ou seja, a sabedoria, a inteligência. Você quer se orgulhar? Você quer ter orgulho de alguma coisa na vida? Seja isso aqui, de obedecer a Deus. Fala, cara, eu vou fazer de tudo, Senhor. Fazer de tudo para te obedecer. Eu vou fazer de tudo para caminhar com Cristo. Eu vou negar minhas vontades, vou negar minha carne. Eu vou negar, talvez, de sentir tal prazer para fazer a tua vontade.
E eu tenho certeza, querido, que você vai ter muito mais prazer na vida. Tenho certeza que a tua vida vai ser muito mais feliz. Porque a felicidade do homem não está em possuir, em ter. Está em ser. Ser de Deus. Ser de Deus. Aí você pode ter o que você quiser. Mas ser de Deus. Jovem, entregue o seu melhor para Cristo. A juventude tem que entregar o melhor. O teu melhor é a juventude, é teus melhores anos, é o ano da tua força, é o ano do teu vigor. Como Silas falou no louvor ali, jovens, sois fortes, é o teu momento de força, de vigor. Deus ele salva velhinhos também, um cara de 83 anos, 90, se arrepender de Jesus salva também. Mas você não tem muito o que oferecer para Deus. Agora ofereça o teu melhor, esse teu corpo aí sarado de força, que aguenta orar, que aguenta passar a madrugada orando, que aguenta ler, que tem olhos, vista boa para ler, que gosta de falar, que é enturmado, que é descolado para falar com as pessoas. Usa isso para Deus. Usa e diga não ao pecado, tá? Deus quer nos fazer pessoas vencedoras através dele. Amém? Essa é uma mensagem rápida, mas eu acredito que Deus ele comunicou ao teu coração alguma coisa. Então eu pedi para que você se coloque de pé. A gente vai fazer uma oração. E Jesus ele é interessado, o mais interessado, amado, na tua vida é Jesus. Ele é a pessoa mais interessada na sua vida. Talvez, muitas vezes até nós perdemos o interesse, muitas vezes pela vida, pelas coisas de Deus. Não nos interessamos muito por Ele. Mas Ele é interessado pela sua vida. Jesus, nesse exato momento, Ele está fazendo de tudo por você, para que você permaneça nele. Ele fez de tudo para que você estivesse aqui hoje. Aquele convite da igreja que a irmã te convidou, que a tua amiga te convidou, não foi por acaso, não foi do acaso. Foi Deus que mandou ela lá. Foi Deus que mandou ele falar de Deus. Aquele irmão que te falou, talvez lá no emprego, ou talvez no comércio dele, que falou de Deus para você ali, não foi o acaso. E você está aqui hoje, te convidou para a igreja, não foi o acaso. Pensa na bondade de Deus pela sua vida. Deus quer te salvar, amado. Acima de tudo, Ele se importa com a tua alma. Ele se importa com toda a sua vida, com tudo, com a tua saúde, Ele se importa. Mas Ele se importa principalmente aonde você vai passar a eternidade. O resto é vaidade. Mas aonde você vai passar a eternidade. O resto é transitório, querido. Mas se preocupa com a tua eternidade, aonde você vai passar. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Deus, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pela tua igreja, pelos irmãos que se encontram aqui presentes, pelas pessoas que vieram aqui na tua casa, Deus, que vieram esperando, Pai, uma palavra do Senhor. Eu acredito que o Senhor tem comunicado aos corações, Deus. Ajuda cada um de nós, Pai, a sermos humildes, Pai, de espírito, a fazer a tua vontade, a respeitar o Senhor, Pai, em todos os momentos, Deus, e reconhecer que não somos ninguém, Deus, que se somos alguma coisa é no Senhor. Fora do Senhor, Pai, somos nada, Pai. Nos ajuda, Pai, a obedecer ao Senhor. Ajuda-nos a vencer as tentações que vêm sobre nós, sobre os jovens, sobre as moças, sobre os rapazes dessa igreja. Ajuda a vencer o mundo, Pai, a vencer as lutas, o pecado, o bullying, as coisas que, meu Deus, o cristão obediente sofre, Deus. Ajuda, Pai, o teu povo. Derrama os dons do Espírito Santo para que jovens dessa igreja comecem a orar por enfermos nessa cidade e pessoas serem curadas. Derrama unção, Pai, de ousadia, Pai, para esses jovens dessa casa, Deus, pregar nas escolas ou no ambiente onde eles estão, Pai. Meu Deus, derrama a unção do Senhor, Pai, sobre esses jovens, o poder para testemunhar, para que cada crente, Pai, desses jovens aqui, possa testemunhar, Pai, do Senhor, Pai, fazer o teu nome conhecido nessa cidade ou em outras cidades, Pai, independente do lugar que vieram, Pai, independente do lugar, da família onde saiu, se tem um pai com o nome de José ou de Raimundo, o Senhor, nosso Pai Celestial, é o Deus Todo-Poderoso, é o Jeová dos Exércitos de Israel, é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um Pai Celestial, nós temos uma linhagem real, sim, nós temos, Deus, uma herança celestial, um Deus poderoso. Nós temos a quem nos socorra, a um Deus que pode batalhar por nós e que batalha diariamente. Aleluia, Deus. Toca no coração do teu povo. Espírito de Deus, vem sobre os corações, Pai. Traga convicção de pecado, traga o desejo de mudança,
traga, Pai, a fome do Teu Evangelho, a sede do Teu Espírito Santo, a unção do Senhor. E nessa noite, Pai, se tiver alguém enfermo, cura, Deus. Se tiver alguém com enfermidade, cura, Deus. Que o Senhor é um Deus que pode curar, meu Deus. Entra com providência, Pai, na vida de cada um. Nos ajuda, Deus, meu Deus, a sermos mais dependentes do Senhor. Meu Deus, traga, Pai, o texto de Eclesiastes ao nosso coração, Pai. Quando quisermos, Pai, pensar além do que devemos de nós mesmos, Deus. Nos ajuda, Deus. Enche a Tua igreja com o Teu poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém.